Irmãos, eu queria dar um testemunho que talvez seja um pouquinho atrasado. Desde 2020, igual para todo mundo, ficou um pouquinho difícil para mim também, né, profissionalmente. E eu trabalhava numa escola de inglês e eu perdi um trabalho, né? Mas graças a Deus colocou o Douglas na minha vida e ele sempre me ajuda com os trabalhinhos da editora, sempre me mandava e tudo mais, mas por causa dos meninos, que eles nasceram coincidentemente na época da pandemia, eu acabei não conseguindo me dedicar à editora e eles foram parando de me mandar trabalho, né? Os meninos ficaram internados 2 vezes, né? Foi muito difícil, e aí conforme eles foram ficando internados, foi ficando mais difícil trabalhar para a editora mesmo que fosse em casa, né? Sempre fui o maior responsável por eles, porque a mãe deles trabalha muito longe, né? Enfim, as coisas foram ficando difíceis, cada vez mais difíceis, e aí em 2024 eu me vi sem saída, tive que fazer Uber. Mas, como eu estava falando com o Gustavo, que infelizmente não veio hoje, ele também faz Uber, o meu horário era muito ruim, então eu não conseguia fechar as contas, né? Trabalhava muito, mas eu tinha que trabalhar depois que os meninos iam para a escola e antes deles voltarem da escola, era muito complicado. Então é um horário que você não faz dinheiro, né? E aí, em 2024 ficou muito apertado, muito ruim. O Douglas sabe, eu mandava mensagem direto para a editora, para a chefe dele, né? Agora nossa chefe, entre aspas. E ela não mandava trabalho, ela não respondia, ela não falava nada. E o Douglas foi sondar e acabou descobrindo que eles estavam insatisfeitos por causa do meu trabalho. Eu não conseguia trabalhar direito, né? Não conseguia me dedicar. 2 crianças pequenas em casa, com um trabalho em casa, e você tem que colocar para dormir, tem que dar banho, tem que fazer um monte de coisa, e depois você consegue trabalhar de novo depois que as crianças estão dormindo, né? Então acabava indo trabalhar 11 horas da noite, virar a noite para entregar trabalho, tudo ruim. E aí 2024 ficou muito, muito, muito ruim, veio o divórcio, infelizmente. E aí nesse período que eu estava dando aula de inglês, eu tive lá para 2018, mais ou menos, eu tive um período de depressão, porque eu não queria mais dar aula, né? Eu falei, poxa, quero trabalhar com outra coisa. Já tinha trabalhado com o Douglas antes, né? A gente vem nesse esquema de vai e volta, todo lugar que ele vai, ele me arranja um trabalho. Se ele tiver aqui que vender cachorro quente na esquina, eu tô lá segurando o guarda-sol. Graças a Deus por isso. E, enfim, aí veio o divórcio em 2024, aí eu tava num beco sem saída. Aí no finalzinho do ano, fazendo Uber, apareceu umas do final do ano pro começo e no meio do ano, assim, mais ou menos, é quando eles começam a contratar professor de inglês, né? E eu não queria de jeito nenhum, passei mal uma vez em 2022, mais ou menos, quando eu tive que mandar currículo para eles, eu fiquei acelerado, porque eu não queria voltar para esse ambiente, né? Quem dá aula sabe como é que é. Tá certo que o ambiente que eu trabalho é metade do que as professoras de escola regular têm que lidar. Enfim, eu tava desesperado, não sabia o que fazer, eu queria que a editora mandasse trabalho, a editora não mandava. Muito um mês sim, um mês não, às vezes é um trabalho bom, às vezes é um trabalho mais ou menos, aí tem que pagar aluguel, tem que cuidar dos meninos, tem que fazer um monte de coisa. E aí, eu lembro que no comecinho de dezembro eu voltei pra cá, eu lembro do pastor orando por mim aqui na frente, eu me debulhando em lágrimas por causa dessa situação do divórcio. E aí eu voltei pra Deus, porque eu estava afastado, eu orei pra Ele e falei, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Se é para dar aula de inglês, se eu preciso ficar em alguma escola de inglês, se eu preciso trabalhar na editora, faz o que o Senhor quiser. E aconteceu eu fazendo uma corrida de Uber, conheci uma menina que trabalhava na Celep. E aí conversei com ela, né? Ela tava com crachá e tal, perguntei pra ela, falei, como é que é pra trabalhar aí na Celep, né? Ela falou, entra no site, manda currículo lá que eles te chamam. Ela falou que ela era puxado, eu falei, tudo bem, né? Vamos lá. Explicou, no final tinha mais benefício do que desvantagem pra mim, né?
porque eu não queria voltar a dar aula de inglês, né? No final, tem muita oportunidade online, eu não preciso sair de casa. Eles têm muita aula dentro de escola mesmo, num programa deles lá, que eles não... Além do professor de inglês da escola, tem o professor da CELEP lá dentro, né? Enfim, mandei currículo em dezembro, mandei currículo para mais um monte de escola. Eu não tinha fé nenhuma, irmãos, eu não tinha fé nenhuma que a CELEP ia me chamar, porque eu não tenho, assim, olhando para o meu currículo, eu não tenho qualificação como professor de inglês também, né? Porque eu aprendi tudo assim meio jogado, né? Tá assistindo TV, vou aprendendo, vou jogar videogame, tô aprendendo e tudo mais. E eu precisava de um certificado para poder dar aula, né? E eu achava que a CELEP, assim, tava muito acima do que eu ia conseguir. Mas eu entreguei na mão de Deus, falei, Senhor, se for para dar aula nessa escola, tá ótimo. E, por incrível que pareça, irmãos, desde janeiro, toda oração que eu faço a Deus com relação a trabalho, Ele responde assim, na lata. Porque eu ia ter que fazer o treinamento em janeiro, né? Só que, para fazer o treinamento, eu não ia poder trabalhar na JBC. Para trabalhar com Douglinhas. Eu falei, Senhor, se for para eu ficar nesse treinamento, se for para eu fazer, se for para isso dar certo, então não me manda trabalho da JBC, porque eu vou ter que recusar, eu vou ficar mal, e vai ser uma confusão, vai ser um caos. E não veio. Não veio o trabalho da JBC, não veio nada. Eu fiz o treinamento até o final. Eu falei, tá bom, mas e agora? Qual que é o próximo passo, né? Fiquei um mês. Nesse um mês, em fevereiro, a CELEP não deu sinal de vida, mas aí a JBC começou a mandar trabalho. Aí em março, eles pediram para eu dar aula para eles online. E aí a JBC parou de mandar trabalho. Então as coisas foram tipo uma engrenagem, alternando. Se a CELEP não der trabalho, a JBC manda. Se a CELEP não der trabalho, a JBC manda. E vai indo, vai indo. E aí, conversando com um dos professores, chegou em março, eles me deram só um freela, né? Falaram, dá 2 turmas aqui e tal. A gente vai te pagar um pouquinho menos que a aula normal, porque eles tinham prometido uma aula mais alta, né? Mas como era PJ, eles falaram, a gente vai pagar um pouquinho menos porque é freela e tudo mais. Eu falei, tá bom, essas 2 aulas, dando aula direto, essas 2 turmas, né, dando aula direto, dá pra pagar as contas. Deu certo. E aí, ficou mais um tempo sem ter aula, só que a JBC mandou mais coisa, e aí, lá pro final de abril, pra maio, eles me efetivaram. Eles me chamaram e falaram, vem, manda seus documentos que você vai ficar direto e a gente passa a turma pra você e vai indo e você vai ficando. E acho que o mais importante disso foi que primeiro que eu não tinha me ligado, né, que eu estava conversando com um professor esses dias, ele estava falando, a gente estava falando do pessoal que aceitou, do pessoal que ficou, do pessoal que não conseguiu ficar. Ele falou, cara, é uma oportunidade muito boa, é uma baita vaga, né? E aí a hora que ele falou aquilo, eu falei, é verdade, faltava 5 minutos assim para eu entrar na aula e eu fiquei com aquilo na cabeça um tempo, eu falei, nossa, mas é mesmo. Porque pelo meu histórico profissional como professor de inglês, a única escola que eu achava que ia me aceitar é a escola onde eu trabalhava, que era o Wizard. Eu trabalhei lá, eu aprendi lá e tudo mais, eu não tinha certificado. O certificado é muito importante para quem dá aula de inglês, né? Para provar que você sabe falar inglês. E a CELEP tem um nível assim muito alto, pelo menos da onde eu vejo, né? Eu falei, caramba, é uma oportunidade muito boa mesmo, né? Eu falei, eu preciso dar esse testemunho, né? E no meio de tudo isso, irmãos, eu nunca mais fiquei mal de ter que dar aula. Isso é muito importante para mim, muito importante para o professor em geral, né? Você ter que entrar na sala de aula te dá um mal-estar, infelizmente. Acontece com todo mundo, porque é muita coisa envolvida, muita pressão, tanto de quem está dentro da sala de aula, quanto de quem está fora, querendo resultado de quem está trabalhando, né? Mas, por incrível que pareça, eu estou tendo, inclusive, a oportunidade de fazer um curso para tirar o certificado sem custo, porque para quem é efetivado, eles dão a oportunidade, né? Eles falam, vem, você faz o curso, se você passar, você não precisa pagar nada. Eu falei, tá ótimo, já é mais uma coisa para pôr no meu currículo. E é isso, irmãos. Eu agradeço a Deus muito por isso, principalmente pela oportunidade de voltar para casa dele nessa congregação, porque tem sido muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a Deus por isso. Deus seja louvado por isso.